E nós vamos começar já com a parte teórica da meditação. Então são 8 aulas, 8 yogangas ou passos, 8 etapas. Mas precisamos, nessa primeira fase, dar uma introdução, explicando o que é na realidade meditação. Eu fiz uma síntese, é um exercício prático diário para adquirir autoconhecimento, para adquirir controle, adquirir consciência, que é a sabedoria verdadeira, sem dúvida alguma, e para despertar os nossos dons, os nossos poderes e todas as nossas capacidades superiores. A maioria das pessoas morrem até com mais de 100 anos sem conhecer a sua potencialidade, sem conhecer os seus dons, porque nós temos um sistema educacional totalmente inadequado ao ser humano. O melhor sistema educacional é a pedagogia Waldorf, trazida ao mundo por um alemão, austríaco-alemão, Rudolf Steiner, que é o conhecimento perfeito, onde visa despertar, apesar também de suas limitações, não porque Rudolf Steiner era ilimitado, não porque a antroposofia que ele criou era limitada, e não porque a pedagogia Waldorf também é limitada, mas porque nós somos limitados. Então ele adequou toda essa metodologia dentro das limitações humanas, mas ela é muito mais ampla do que tem lá. Então, nós podemos conhecer a nossa realidade, conhecer os nossos dons, conhecer todo o nosso potencial e fazer isso aflorar, e usar disso daí. Os dons devem ser usados. Os dons podem e devem ser usados, e nossas capacidades nem se falam. E vocês vão ver que realmente a coisa é fantástica. Permite também o encontro do eu menor, que é a nossa personalidade, a nossa individualidade, com o nosso eu superior. Só existe um mestre para nós. Nós nunca poderemos aceitar mestre externo algum, porque mestre externo que se diz mestre não é mestre. Porque o verdadeiro mestre externo só serve para nos conduzir como discípulo ao encontro com o próprio mestre no interior de cada um. O próprio Jesus, ele não diz que a pessoa tem que seguir ele, mas ele tem que se transformar e colocar Jesus dentro dele. Tem que ser ele, dentro dele. É um método que vai encontrar a personalidade com a nossa realidade, com a nossa verdadeira individualidade, com o nosso mestre, com a mônada, que é a nossa unidade consciencial, que até agora já perfez 1.664.501.104 anos de experiência, que é a nossa idade, a idade de todos nós, a idade da humanidade, que é o nosso corpo causal. Porque esse corpo físico, quem que criou esse corpo? O corpo de vocês, o meu corpo. Foi nós mesmos. Foi a nossa individualidade, foi o nosso mestre, foi o nosso eu interno superior. E esse conhece tudo, do reino mineral, que está dentro de nós, do reino vegetal, que está dentro de nós, do reino animal, que está dentro de nós, e do reino nominal. Sabe tudo. Conhece todas as personalidades anteriores, conhece a atual e conhece também todas as que nós vamos ter até o final da vida, que vai até 4.320.000.000 de anos, quando acaba o planeta Terra e acaba com ele a evolução humana. Então permite encontrar com esse eu. E quando eu encontro com esse eu, o que eu tenho? A resposta de todas as perguntas. Eu tenho o conhecimento de todas as minhas vidas passadas, de tudo que eu fui. Eu tenho o conhecimento de Deus, porque nós saímos de Deus e nos manifestamos como seres humanos. Quem que criou isso? O nosso mestre, que somos nós mesmos, o nosso Cristo interno. Tenho o conhecimento de toda a antropogenética. Toda a história da antropogênese está dentro de nós. E ele nos revela tudo isso. Ele nos mostra tudo isso. E nós vamos ser discípulos de nós mesmos. Eu sou apenas um orientador, apenas um discípulo que já quebrou a cabeça, já quebrou os cornos, como a gente fala na prática, e agora então está passando pouquinho que tem para aqueles que estão querendo compartilhar. Então, este é o princípio da meditação, o encontro com a nossa realidade, com a nossa essência, encontro com Deus. Deus está dentro e fora de nós. Então vamos encontrá-lo, tanto fora quanto dentro de nós mesmos. Meditação, essa palavra vem de meditar. E o que é meditar? Meditar é pensar, é refletir sobre alguma coisa. E tem alguns aspectos, além disso, do dia a dia. Tem um aspecto de meditar. Então, isso é muito profundo, essa palavra meditar. Algo lá dentro medita as verdades. Me coloca conhecimento, sabedoria dentro da cabeça. Então, tudo que eu sei, que vai além dos livros, que vai além do que não existe nas prateleiras, nas bibliotecas, quem me ensinou? Eu mesmo, dentro de mim mesmo, dentro do meu mestre. Mas o meu mestre é exatamente igual ao mestre de vocês. É exatamente igual ao mestre de qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer pessoa de qualquer condição social, de qualquer pessoa em qualquer condição intelectual. Não existe isso. Todos nós somos, na realidade, um só ser. Humanidade é uma
unidade. Só que nós estamos separados, mas a nossa essência é única. Se nós compactarmos toda a humanidade e tentarmos agrupar num só ser, esse ser chama-se Melquisedeque, chama o Rei do Mundo, chama a consciência maior que comanda toda a nossa evolução, mineral, vegetal, animal e o nosso próprio reino hominal. Então, a meditação vem de meditar. E quem medita o conhecimento não é nenhuma coisa externa, não. A gente vai ter contato com coisas externas, com oráculos exteriores, que vão ajudar no processo. Mas o nosso verdadeiro mestre maior, a sabedoria maior, está dentro de nós mesmos. É o nosso mestre interno, o nosso eu superior. E também a palavra meditação permite dizer medita a ação. Nós não sabemos de onde viemos, o que aqui fazemos e para onde iremos. Nós estamos à deriva, num barco sem rumo, nessa situação do mundo atual, pior ainda. Mas ele vai meditar a ação. O que é isso? É me definir a minha missão. Cada um tem uma missão. Não existe nada manifestado que não tenha uma aplicabilidade, uma missão, algo para ser realizado com aquilo. Uma barata, uma mosca, um esterco, uma folha, qualquer coisa. Uma semente. Não existe nada que não tenha uma finalidade, que não tenha uma missão. E quando nós, pela meditação, conseguimos chegar no ponto de entender a nossa missão, a gente vai acabar entendendo a missão de todos, a missão de tudo que existe na manifestação, qualquer coisa do reino mineral, qualquer coisa do reino vegetal, qualquer coisa do reino animal e qualquer ser humano, por mais incrível ou fantástico que pareça. Então, as grandes vantagens é que tudo isso ocorre dentro de nós. E nós temos o maior laboratório, mais importante do que a NASA, que é o nosso próprio corpo. Então tudo isso vai acontecer dentro de nós, dentro de nossa realidade, as vivências, as experiências. Então a gente não precisa acreditar em nada. Você só tem que acreditar em uma coisa, no método que eu vou dar, primeiro, porque se você não acreditar, vocês não vão praticar. Mas mesmo assim não é acreditar, falar, eu vou fazer tudo que aquele 4 olhos está falando. Pouco importa se vai funcionar ou não, mas eu vou seguir direitinho. Vou seguir e vou comprovar se vai funcionar. Eu não vou ficar achando que vai, não, acho que está dando, não. Eu só vou aceitar quando realmente bater como verdade, como realidade, como dom, como qualidade dentro de mim. Aí eu aceito. Mas até então, eu vou ser persistente e vou chegar lá. Essa é a postura. Na realidade, a meditação é um processo iniciático de busca da verdade. E o que é verdade? Verdade é a própria realidade manifestada. Se eu sei a verdade, eu sei a realidade. Se eu sei o que é a realidade, eu sei o que é verdade. Se eu sei o que é verdade, eu sei que é Deus. Se eu sei o que é realidade, eu sei que é Deus, porque Deus é todo o universo manifestado. Então, quando eu chego à verdade, quando eu chego à realidade, eu chego a Deus. E qual é a maneira de chegar a Deus? Buscando a verdade, buscando a realidade. E aí a gente chega nele, que ele é tudo isso. Então, tudo isso nós conseguimos através do despertar. Primeiro o despertar da consciência, e depois o encorpamento da consciência, e depois atingir a consciência em plenitude, e depois a consciência integral, que é a consciência crística, que é a maior de todas as consciências. Nós só tivemos um homem, um ser humano e uma mulher, um ser humano também, no aspecto dual. Jesus e Maria não dão o valor que Maria tem, mas Jesus representa a maior consciência masculina manifestada na face da Terra. Nunca houve alguém igual. E Maria representa a maior consciência feminina na face da Terra. E ambos chegaram à consciência que nós vamos ter, que nós vamos conseguir quando atingirmos 4.320.000.000 de anos, ou seja, quando terminar o planeta Terra. Eles já chegaram lá. Por isso, Jesus e Maria, androgenicamente falando, um ser só, representa a consciência integral, representa o nosso padrão evolutivo. E essa Maria que eu falo, não é a Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, de Caropita, da Conceição, não é qualquer Nossa Senhora que tem aí Guadalupe, Botserrat, não. A gente chama Alamirá, olhos de Deus, ou seja, a Mãe Universal, a Maria de todas as Marias. E a Maria, Mãe de Jesus, foi a maior expressão de Alamirá na face da Terra. Não era só a Maria. As outras Marias são apenas aspectos de uma Maria integral, que é essa Maria Alamirá. Bom, o processo iniciático, então, é essa busca da consciência. É transformar a nossa vida e energia em vida consciência, como a gente sempre fala. E o grande objetivo também da meditação é atingir o equilíbrio pleno, o equilíbrio total. Nós temos que trabalhar o pensar, o sentir e o querer, que são as 3 atividades do dia a dia. Ou a gente está pensando, ou a gente está sentindo, ou a gente está querendo, mas o que é pior, tudo isso está embrulhado e acontece simultaneamente. Às vezes a gente pensa que está sentindo, está querendo, pensa que está querendo, está sentindo. Às vezes a gente sente que está pensando, está querendo, sente que está querendo, está pensando. Às vezes a gente quer pensar, acaba sentindo. Quer sentir, acaba pensando. É um embrulho. E quando tudo isso está embrulhado, nós não temos condições de fortalecer, porque se auto-enfraquecem, se auto
um bloqueio. Então, a meditação vai separar totalmente. Pensar é pensar. Tem uma fase própria que é dharana. Sentir é sentir. Tem uma fase própria que chama-se pratyahara. E querer é querer, que são as capacitações superiores que vão acontecer após dhyana e em samadhi principalmente. Então, nós vamos ter que trabalhar esse pensar, o sentir e querer humanos para potencializá-los como mente forte, emoção forte e vontade forte que um discípulo que está na iniciação, que é expandir a sua consciência, este processo, né, que vocês estão sendo a partir de agora discípulos da meditação, e para que isso tudo se transforme também num mental abstrato. Ou seja, eu entro no mundo do conhecimento verdadeiro que entra na minha consciência sem eu precisar ler, sem precisar estudar, simplesmente eu abro a cachola e a coisa encaixa lá dentro. É que nem uma caçapa de bilhar, onde as bolas são jogadas pelas divindades em cima do jogo que nós fazemos. Se jogamos forte, vem bastante bola na caçapa. Se jogamos fraco, vem pouca bola na caçapa. Se não fazemos jogo, não vem bola nenhuma. Então, nós temos que encaçapar muito conhecimento chamado mental abstrato. É um conhecimento fantástico. Vocês vão ter contato com esse conhecimento. Vocês vão se deliciar. É um conhecimento que não tem dúvida. É um conhecimento que é a própria expressão da verdade, que delicia a gente. Não cansa. Vocês podem ficar 24 horas por dia recebendo esse conhecimento, armazenando conhecimento, sem sentir nada, somente sentindo felicidade. Junto com esse captar, junto com essa encaçapada de bola na nossa caçapa, que é a nossa mente aqui. Depois vocês vão despertar a mente nesse mental abstrato. A emoção que a gente tem, que é fantástica, é o que dá colorido, é o que dá gostosura na própria vida, embude, que é a própria intuição, emoção de Deus, emoção superior, a emoção de Alamirá, a emoção da Maria das Marias. Ou intuição. Vocês vão ver o que é intuição. Vocês vão ver qual é a diferença de mental abstrato e intuição. Mental abstrato é um pacote de conhecimento que é colocado dentro da nossa cabeça, amplo, profundo, sem dúvida, perfeito, cristalino, totalizado, integralizado. É fantástico. O que é intuição? É a mesma coisa, o mesmo tipo de conhecimento fantástico, perfeito, cristalino, mas de uma forma dinâmica. Ou seja, não é só um conhecimento sobre algo, um conhecimento, por exemplo, sobre uma situação, sobre algo que está na evolução, mas um conhecimento sobre o transcorrer desse algo ao longo da própria evolução. Então isso permite as capacidades proféticas. Os grandes profetas da humanidade tinham essa capacidade búdica, ou a capacidade da intuição, que é ver conhecimentos reais, verdadeiros, serem levados ao longo do tempo, ao longo dos ciclos. Então a diferença de intuição é essa. Mental abstrato, você sabe tudo sobre alguma coisa ao longo do tempo, ao longo das manifestações. E também Atman, que é transformar o querer, nós nem sequer temos querer, nós temos desejo, que é um querer muito fraco. Eu desejo isso, é muito fraquinho. Não, eu quero isso, é muito mais forte. Querer é poder, vontade é algo muito mais forte do que querer. E Atman é a vontade de um mago, a vontade de Deus, a vontade que imprime todos os movimentos universais. Então a gente vai poder despertar essa capacidade de Atman, que é continuidade de consciência, portanto, consciência superior, consciência integral. É fantástico. Talvez vocês falem, puxa, esse sujeito está fantasiando muito aí. É muita coisa para minha cabeça. Eu sou uma minhoquinha aqui na evolução, será que eu chego lá? Chega e chega sim. Depende, é só fazer. Se não fizer, não chega não. Esse é o princípio. E o processo da meditação é a própria transformação da ignorância em sabedoria e do homem ou da mulher em Deus, em deusa, em libertação total. Aí vocês vão ver o que é liberdade. Todo mundo conhece liberdade, que perto da Praça da Sé. Uns outros, liberdade é fumar maconha. Liberdade é sexo livre. Isso tudo não é liberdade, é escravidão. Quem fuma maconha vai entrar num outro vício, e aí o que acontece? Fica escravo do vício. Isso não é liberdade. Sexo livre. Começa a ficar com sexo livre, as menininhas, as garotinhas, acaba engravidando, vem um bacuri, aí tem que esperar esse bacuri crescer, porque não vai matar, porque o crime é pior ainda. Então vai cuidar do bacuri, até ir na universidade, já viu a despesa, já viu o problema, então ela fica escrava do próprio filho. Não, a liberdade é o casar, que ela se dana mesmo, né? Porque aí fica presa no marido. Então o que é liberdade? Não é nada do que a gente conhece como liberdade, é algo muito maior,
liberdade, igualdade, fraternidade, poucos têm a consciência de entrar e saber o que é. Principalmente a liberdade. A liberdade é o que vocês vão sentir, exatamente uma consciência solta, andando rumo ao universo, andando dentro da terra, andando dentro do seu ser, andando dentro da natureza, dentro de uma árvore, dentro do animal, sentir um porco dentro de um porco para ver o que é um palmeirense, sentir uma vaca dentro de uma vaca para ver o que é uma vaca. Mas realmente nós vamos entrar na verdadeira liberdade, na verdadeira libertação. Eu não sou totalmente livre, mas eu entro em estados de total liberdade. E é fantástico, é maravilhoso. São momentos ímpares, momentos fantásticos. Todo o método da meditação, ele se baseia numa yoga. Então precisamos saber o que é uma yoga. Yoga é um sistema místico filosófico, que ele é formado de práticas, formado também de exercícios corporais, exercícios respiratórios, exercícios emocionais, exercícios mentais. Por que exercícios? A única maneira de eu trabalhar algo é pelo exercício. Eu nunca faço exercício, saio correndo, o que acontece com o meu corpo no dia seguinte? Fica todo dolorido. Por que fica dolorido o corpo? Por causa das toxinas que eu eliminei, que saíram do meu corpo, criaram vazios e que dá essas dores musculares, porque estavam acostumadas com aquelas toxinas, não estavam acostumadas com o corpo limpo. Mas se eu continuar eliminando toxinas, aí eu vou ficar com os músculos totalmente novos, totalmente refortalizados, vivificados, e a coisa vai. Então a yoga, ela depende de exercícios. Então esses exercícios físicos, corporais, respiratórios, emocionais, mentais e também hipnóticos. Só que não é um hipnótico como a gente conhece, da hipnose e que existem por aí, como, por exemplo, essa técnica que a gente usa de hipnotismo. Então, hipnotismo é prática de magia negra. Não pode ser praticada. É uma das piores práticas que tem. Porque nós subjugamos ao próximo, nós dominamos o próximo e isso é proibido dominar a todo mundo. Dominar a qualquer um que seja. Nós não podemos dominar ninguém. Só tem uma pessoa que nós devemos dominar. Quem? Nós próprios. Esse sim, nós somos obrigados a dominar. Mas não podemos dominar ninguém. Cada um tem que ter o autodomínio. Nós poderemos orientar. Como mães e pais, podemos segurar os nossos filhos para dar bases éticas morais, religiosas, filosóficas, cultura, prepará-los para a vida, mas estamos prendendo dentro de conceitos. Mas depois de uma certa idade não adianta segurar, tem que soltar. Se for ovelha negra na nossa família, vai para a esquerda. Se for ovelha branca na nossa família, vai para a direita, vai ser até um grande ser aí, talvez um pastor evangélico. Mas se for reto, vai jogar no equilíbrio. Pode ser qualquer um, tanto da esquerda como da direita. Então, este é o grande segredo. É buscar essa liberdade através de um processo que a gente chama de yoga. Então, este processo hipnótico, não é que a gente vai ficar hipnotizado. Estou vendo Deus. Não, isso daí não existe. Mas é um processo onde nós vamos procurar, de uma forma consciente, adormecer o nosso corpo, adormecer a nossa vida, adormecer a nossa alma inferior ao nosso corpo astral, adormecer o nosso corpo mental e com esses corpos adormecidos, entrar acordados no mundo superior. Toda noite nós entramos nesse processo da yoga máxima, no processo da meditação máxima. Quando eu falei dos simbolismos, dos sonhos, eu falei que no estado de sono profundo, toda noite nós entramos nesse processo. Ou seja, apaga tudo. A ciência não sabe, desconhece 100% do que acontece no estado de sono profundo. Mas é nesse estado de sono profundo pequeno, de alguns segundos às vezes, de alguns minutos na média, até 10, 15 minutos, é que nós temos a maior consciência possível. É que nós entramos em contato com Deus, com a mônada, com o eu superior. Então o processo de meditação, o que é? É nos colocar em estado de sono profundo acordados. Então quando eu consigo entrar no estado de sono profundo, mesmo à noite quando a gente dorme, toda noite a gente vai no estado de sono profundo. Entre em contato com o espiritual, entre em contato com o nosso mestre. Mas só como que eu não estou procurando ele, não estou interessado nele, não quero nem saber dele, ele não me ajuda. Ele nem está aí. Eu entro no estado de sono profundo, não vejo nada, não chega nada na minha consciência, eu acordo aí, bobão, que não fui dormir. Mas quando eu pratico yoga, esse exercício que vocês vão fazer, vai acontecer uma mudança em vocês. Vocês não vão ver, mas vão sentir. Essa mudança ocorre nos sonhos. Ela ocorre também, principalmente além dos sonhos, que é no estado do sono profundo. Porque à medida que vocês vão entrando na meditação, automaticamente o estado de sono profundo, ele começa a fazer parte da vida de vocês, da vida íntegra de vocês. E vocês começam a comungar com esse estado. E quando vocês conseguirem fisicamente, na prática que nós fizermos, entrar no estado de sono profundo, acordados,
aí vocês automaticamente vão fazer isso toda noite quando dormirem. E lá o mestre de vocês vai colocar vocês num banquinho e blá 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 blá. Vocês dormem de uma maneira e acordam de outra maneira. A cabeça enriquecida, a cabeça valorizada, os dons cristalizados. Porque esse é o processo. Então, a yoga, ela faz essa união da nossa consciência apagada com a consciência acesa, que é a consciência mais apagada de todas no estado de sono profundo. Então, quando eu conseguir entrar no estado de sono profundo aqui, acordado, a minha alma sai do corpo. Eu vejo o meu corpo lá. Então, eu saio e estou livre. Essa é a verdadeira liberdade. A gente faz turismo de graça. Vocês vão poder ir para Srinagar, no norte da Índia, sem consultar o faturismo. Vou direto lá. Então é fantástico. Já fiz muitas viagens de graça, viu? Nesse aspecto. É maravilhoso. Mas então, a yoga, ela tem esses exercícios. Não é nada de apagar. Não, eu vou hipnotizar todo mundo aqui, todo mundo vai ver alguma coisa. Isso é possível, é a coisa mais fácil. Só que é proibido fazer isso. Cada um tem que ver a realidade. Porque se eu fizer isso, vocês não estão vendo realidade. Vocês estão vendo algo colocado. É como um mágico. Aquilo é falso. Não existe. Não faz desaparecer pombo e aparecer pombo. Mas é um truque. Então, esse truque não existe na meditação, porque é busca da verdade. Yoga é uma palavra que vem do sânscrito, que é a língua hindu antiga, vem do yuji, que significa ligar, significa unir ou significa união. União do quê? Da minha consciência humana com a minha consciência divina, do homem com Deus. É o verdadeiro sentido de religião. Yoga é um processo. E yogi ou yogi é o praticante. Então, a partir de hoje, vocês são yogis. E yoga é o método. Então, o objetivo, como eu já disse, é dominar os 4 corpos. O corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. Ter domínio e expansão dos 5 sentidos. É dominar a audição e expandir a audição. O sentido mais antigo é a audição. Então, esse é o que está mais junto com a gente no processo evolutivo. O segundo sentido que nós ganhamos foi o tato. O terceiro, visão. O quarto, paladar. E o quinto, olfato. Ou seja, falando de antropogênese, na primeira raça-mãe tivemos a audição, que foi adâmica. Na segunda hiperbórea tivemos o desenvolvimento do tato. Na terceira lemuriana, a visão. Na quarta, Atlante, o paladar. E na quinta, atual, ariana, o olfato. Então eu pergunto para vocês, na época da Atlântida existia perfumaria? Não tinha. Então você quer saber se alguém entende de raça Atlante? Pergunta, existia perfumaria lá? Perfumes na Atlântida? Não tinha como existir. Nós não sentíamos odores. Sentimos paladar só, odor não. A gente já conhece se a pessoa conhece ou não. Tudo isso vai ficar afinado e vai permitir tornar a pessoa sensitiva. Então o importante é não ter medo de ser sensitivo. Porque sensitivo é uma coisa fantástica, ele capta muito mais do que capta uma pessoa normal. E captando mais, ele aprende mais, ele vive mais, ele tem mais intensidade de vida, tem mais consciência, tem mais capabilidade para a vida. O sensitivo só leva vantagem. Mas todo mundo pensa, eu vou ver minha avó morrer. Ela não vai morrer? O que eu posso fazer para minha avó não morrer? Tratar bem dela, eu vou prolongar a vida, mas chegou a hora dela. A hora que o anjo tira o cartão dela da chapeira, de bater o ponto lá na evolução, ela já foi. Não adianta. A gente tem que chegar na realidade. Então, se eu entendo que é realidade, eu posso até ver a morte dos filhos, a morte da mãe, da mulher. A gente já faz avaliações da herança que vai receber. Então, a gente vê a morte de amigos, mas com uma outra consciência. Uma consciência plena, não a consciência humana. Uma consciência que não leva ao sofrimento, mas leva à felicidade. Então, não tem que ter medo, não. A ideia da yoga é tornar a pessoa sensitiva, para captar mais o mundo. E desperta os poderes superiores através das clarividências. A gente vai falar bastante em outros módulos. Os sentidos do yoga. Quais são as finalidades da própria yoga? É levar a pessoa a êxtase. E os próprios sentidos da palavra yoga. Os sentidos como finalidade e os sentidos como explicações. Como o que quer dizer. Então, yoga significa êxtase. Êxtase está acima da felicidade. É uma felicidade suprema. Harmonia. Estar em harmonia consigo, com a natureza, com o cosmos, com um todo. Fazer uma conexão do divino com o sagrado, do homem com Deus. Conexão com a minha realidade. Conexão com as minhas vidas passadas. Conexão com a minha vida presente, conexão com a minha vida futura. Significa sendero, provas, caminho de provas que a gente tem. Marga ou caminho. Significa poder, porque a yoga dá poder para a pessoa. Então, é o próprio poder. Significa encanto. Aí já é yoga da esquerda, tem yoga da direita. Significa feitiço, mistério, magia. Significa devoção, porque yoga também é religião. Só que religião no sentido de voltar a ligar aquilo que estava ligado e agora não está mais ligado. No sentido de religare, do latim. Significa doutrina, significa ensinamento. E a yoga é polar, como tudo é polar na face da Terra. Existem yogas divinas, existem yogas diabólicas. Podem ser yogas brancas de luz ou negras de trevas.
sem consciência. Branca aqui é consciência e a negra aqui é inconsciência, trevas. Ou cinzentas, que é a mistura dos dois, que é o que mais tem. Podem ser yogas construtivas e yogas destrutivas. Por exemplo, se eu ensinar para vocês uma meditação num globo vermelho com certas palavras em cor negra, é uma yoga destrutiva. Ela destrói vocês e destrói para onde vocês mandam, o que vocês quiserem. Então ninguém fala que destrói a pessoa, fala que destrói os outros. Destrói o mal, destrói o azar, destrói a sogra, mas só que no final destrói a si mesmo, porque se usa a destruição, eu sou a destruição. Então eu sou a própria destruição de mim mesmo. Mas existem yogas positivas, como aquela de um globo azul com palavras em amarelo, ouro, que são yogas construtivas, que constroem, ajudam, fortalecem, ampliam consciência. E é lógico que a que vamos dar aqui é a yoga construtiva. Então não vamos querer se livrar da sogra, do marido, do cachorro, do patrão. Existe uma yoga que ela é chamada popular ou exotérica. Existem boas yogas populares, mas elas são limitadas, elas não chegam lá onde devem chegar. Mesmo Raja Yoga que tem por aí. Por quê? Porque as pessoas não estão dentro de um processo de iniciação real. Então, quem conhece a yoga real tem que estar dentro de um processo de iniciação real, tem que estar dentro dessa realidade da própria yoga. Então, existem yogas exotéricas, Raja Yoga, mas são yogas humanas, dadas por seres humanos normais, num processo normal, que não é o objetivo desse curso, é dar uma escola de iniciação, que já é um ser humano diferenciado, que está num processo de busca maior, para chegar na yoga real, real de realidade. Existem yogas enganosas, através de fórmulas, feitiços, superstição. Tem yoga que vem uma cartela de superstição para você. Você vai fazer o que com superstição? Superstição é erro. Simpatias. Vamos fazer a yoga do dia dos namorados, dia 12. Ixi, aí vão arrumar namorado, Brad Pitt, vai ter fila de Brad Pitt na porta. São, na realidade, yogas que a gente chama fajutas. Existem mudras, que são gestos de um guru que não é guru, ele é um feiticeiro disfarçado, que usa mantras, que são fórmulas mágicas, músicas, sons, ruídos, para despertar formas de desejo, tentações, jogar encostos nas pessoas e forças telúricas inferiores. Isso tem de muito, é o que mais tem. Mas existe a outra yoga, que é o que a gente quer dar para vocês, esotérica conhece. É uma yoga mais forte e aplicada em geral para o bem, para o belo, para a ética, moral, justiça e para despertar da consciência e dos poderes superiores. É uma yoga que a gente chama reservada. E essa yoga ela pode ser iniciática ou não. Ela pode ser teúrgica, em busca da religião ou da união com o grande arcano. Grande mistério. Arcano é mistério. Qual é o maior mistério de todos? É Deus que fez tudo isso, ninguém sabe por quê. Ou Deus era muito inteligente ou era um doidão. Cheirou cola e fez esse universo, esse caos que aí está. Não, Deus é uma consciência grande, é o grande arcano. E essa yoga superior nos leva a Deus. O caminho é esse. Mas a yoga inferior também leva a Deus, só que é Deus oposto. Nós temos que ir no Deus certo. Existem mais de 108 yogas. E a yoga que nós vamos utilizar, a ferramenta que nós vamos utilizar, ela é chamada de Raja Yoga ou Yoga Iniciática, que é um sistema místico-filosófico que foi criado por um Manu. Manu é um condutor de povo, um líder de povo. E esse líder foi o grande Patanjali. Patanjali tentou criar uma religião baseada na Vedanta e todos os outros mestres seguiram o próprio Patanjali. Mas ele fez um trabalho magnífico, um trabalho de um verdadeiro Manu. Isso aconteceu no ano 700 a.C. Nós estamos em 2004, então foi há 2.704 anos atrás. Foi há bastante tempo atrás. 550 anos depois do grande Manu, que foi Moisés. O que Moisés é um padrão de Manu? Porque ele conduziu o seu povo, depois do êxodo, para a terra prometida, para Canaã. Então, ele é o grande condutor do povo. E este Moisés viveu no ano 1250 a.C. 550 anos depois de Moisés, surgiu Patanjali, que fez o mesmo trabalho de Moisés, mas direcionado para todos nós. E o que fez Patanjali? Ele criou o aforismo ou o sutra das yogas. O que é aforismo? É você falar o máximo possível com o mínimo de palavras. É que nem a língua chinesa. A língua chinesa, o chinês fala, nyo no, kontyo no ma no, anyo kote ma no si, né? Kontyo mo chonvo no, konyo shini, nyo kon, né? Anyo kote ma, nyo, kosei fana, nyo, né? Vocês entenderam, né? Aí chega lá, alguém pergunta, o que o chinês falou? Ele falou assim, tudo isso? Bom, aí chegou o chinês e fala, o que ele falou? Ele falou que Deus é fantástico, Deus é o próprio arquiteto do universo, é o grande arcano, e que ele está representado nos 22 arcanos maiores e que o tarô é a maior ferramenta do instrumental da magia. Ele falou tudo isso com poucas palavras? Ele falou tudo isso.
Então, o que é aforismo? É exatamente esse exemplo. Falar muito e não dizer nada não é aforismo, que nem os políticos falam. É dar o máximo com o mínimo. Então, o que é aforismo de yoga? Ele te dá o máximo possível dentro do mínimo execuível. Então vocês têm uma ferramenta poderosíssima, porque é síntese de 108 yogas. A gente conhece as principais yogas. A gente conhece a Hatha Yoga. Ha, sol, ta, lua. Ou seja, são posturas junto com respiração. Hatha, o Sol, Lua, daí vem Hatha Yoga. Existe a Jnana Yoga, que é da mente. A Karma Yoga, que é das forças vitais. Existe a Bhakti Yoga, que é religiosa, pelos sentimentos, pelas emoções. E existe a Raja Yoga, por aí, que é a yoga que visa chegar numa consciência maior, num poder maior. É uma yoga que leva ao espiritual. As outras trabalham os corpos físicos. Essa yoga trabalha todos os corpos físicos e nos leva também ao espiritual. Aí vem o verdadeiro trabalho de Patanjali. Ele sintetizou, portanto, 108 yogas em 8 passos de uma única yoga chamada Raja Yoga, ou esse Raja significa real. Então, a yoga real. Real de realidade, real de realeza, real de valor, real de grandeza. E tem, portanto, 8 yogangas. Yogangas são 8 passos. Como Buda tinha no seu processo iniciático 8 passos, os 8 passos de Buda. Existe um pequeno livro chamado Bhagavad Gita, que quer dizer Canção do Senhor ou Sublime Canção, que é apenas um pequeno trecho de uma grande epopeia hindu. Tem 659 versos, de um total de 250 mil versos, que é o Mahabharata, que é a grande epopeia hindu. Mahabharata não é grande barata, Maha é grande, e Bharata não é barata, significa Bharata, a Índia primordial, é o nome sagrado da Índia. Então é a grande Índia, a grande mãe Índia. E esse pequeno livro, que tem 659 versos, chamado Sublime Canção, ele tornou Gandhi o grande Gandhi. Se bem que Gandhi não era um homem comum, era um ser muito especial, uma das 7 maiores consciências manifestadas na face da Terra. Mas veja a importância que ele dava para esse livro, porque ele dormia, estou falando fisicamente, punha um livro debaixo da cabeça e dormia, para nunca se separar dele, desse livro que ele achava fantástico. É um livro que é a base do cristianismo, é um livro que é a base das tradições orientais. E ele tem nesse livro 17 yogas. E essas 17 yogas do Bhagavad Gita, deste potencial filosófico religioso, estão inseridas na yoga de Patanjali. Ou seja, fazendo essa yoga, vocês estão fazendo qualquer yoga que existe. Kriya Yoga, Shakti Yoga, qualquer yoga. Vale por 108. É uma síntese pelos aforismos, que é aquela essência do chinês que eu falei. Pra vocês não esquecerem, porque senão a pessoa esquece que é aforismo. Então, nós vamos dar essa yoga para vocês. Só que a yoga iniciática, não a Raja Yoga popular. Essa yoga, ela tem 8 passos, que eu já falei para vocês no início. O primeiro passo chama-se Yama, onde nós vamos trabalhar 5 prescrições, 5 observações. Não é obrigatório, mas é aconselhável. E se vocês quiserem ter sucesso, assumem isso não como obrigatório, mas seguem os conselhos. Senão não chegam lá. Depois tem a fase 2, segundo passo, chama-se Niyama, que são 5 proibições ou interdições. Também nada é obrigatório, mas se vocês quiserem chegar lá, tem que observar essas interdições pelo livre-arbítrio. Tem a outra fase que é a asana, onde nós vamos trabalhar o corpo físico através de posturas para dominarmos o corpo físico. Então nós vamos conseguir isolar a dor, por exemplo. O dia que vocês sentirem dor, você não sente dor. O dia que vocês quiserem intensificar algo no seu corpo físico, interno e externamente, vocês conseguem intensificar, acalmar, intensificar. Então é possível a gente trabalhar o nosso corpo. Eu, por exemplo, tenho uma desritmia desgraçada, mas quando eu faço yoga, ela entra no ritmo. Sai a yoga, sai fora do ritmo. Ou então, tenho que aprender a dominar. Eu vou chegar lá, eu vou dominar essa arritmia. Meu coração vai bater de acordo com o que minha mente manda, e não quando passa uma moça bonita ou um bicho feio. A asana permite, então, dominar o corpo físico. Isolar, apagar o corpo físico, que é uma vantagem muito grande, e também sensibilizar, deixar o corpo físico sensível onde a gente quiser. Aí não precisa também tomar Viagra, é só mentalizar a coisa, que a coisa acontece. Depois, pranayama. Prana é a energia vital, que é Chi ou Ki dos chineses, e é o que dá vida ao nosso corpo físico. Então nós vamos aprender a dominar a vida. Então quem pratica reiki, dorinha, acupuntura, usa de curas pelas mãos, quem quer ter mais saúde, mais vitalidade, a gente fica mais jovem. Os pés de galinha não vão virar pé de pato a curto prazo, né? A gente consegue até ter rosto mais jovem. Quem pratica yoga, rejuvenesce. Fica mais mocinho, mais mocinha. Aí fica mais adolescente. É gostoso. Então, porque tem mais vitalidade, dá mais saúde. Já, o maior problema que nós temos hoje é o estresse, que acaba com a nossa vida. Então, vocês vão aprender a trabalhar o estresse. Então, quem faz yoga, vive mais.
com saúde, com disposição, com equilíbrio. Pranayama visa captar força vital para fortalecer todos os nossos órgãos, todas as nossas glândulas, ter mais vida e viver com melhor qualidade de vida, com mais saúde. O pranayama vai carregar mais o sistema nervoso de prana. E quanto mais prana eu tiver no sistema nervoso, mais sensível ele fica. Por exemplo, num passe espírita ou então numa operação espírita, a gente não sente dor. E o sujeito cutuca mesmo. Operações espíritas, eu já fiz operações espíritas, já participei do processo, já frequentei espiritismo, já vi muita coisa. Então o que acontece? A gente consegue tirar a energia vital ou mudar o fluxo de uma energia vital. Então aquele local fica totalmente insensível. A pessoa não sente dor, porque o sistema nervoso não está atuado por energia vital. Arigó. Arigó é um fenômeno. Quem não acredita em Arigó, como o Padre Quevedo, que acho que é o único no mundo que não acredita, porque o restante todo mundo acredita, não por crédulo, mas porque viram filmes, foram lá, próprias instituições norte-americanas, nunca provaram nada ao contrário de Arigó. Usavam uma faca enferrujada, suja, de um para o outro, ninguém pegava AIDS, ninguém pegou infecção. Por quê? Porque como não tem vida, não tem infecção. Então você tira a vida, pronto, nada infecciona, porque não existe organismo vivo, não existe bactérias, não existem vírus, que são vidas astrais, então não pega. Mas por outro lado, nós podemos sensibilizar. Então se nós conseguimos sensibilizar com energia vital os olhos, eles vão enxergar muito mais do que a gente enxerga e outras realidades, pelo menos seres vitais, seres etéricos, corpos etéricos. Então se eu sensibilizar meu sistema nervoso, da audição eu vou ouvir muito mais. Se eu sensibilizar a visão, vou ver mais. O paladar, vou sentir mais paladar. O olfato, mais olfato. E o tato, mais tato. Então tem essa vantagem também. A gente se torna sensitivo vital, clarividente vital. Depois, pratyahara é dominar os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. É apagar. Quando eu apago os 5 sentidos, eles não funcionam em mim. Por que que eu faço isso? Para poder entrar numa outra realidade, que é a realidade mental. Mas da mesma maneira que eu conseguirei, nós conseguiremos apagar os 5 sentidos, a gente também vai aumentar a acuidade deles, a precisão deles. Vai fortalecer cada um dos 5 sentidos. E nós é que vamos dominar. O sentido está apagado. Não ouço nada, virei surdo. Agora, não, eu quero ouvir mais do que um cachorro. Não um cachorro surdo, que a gente ouve. Cachorro mesmo, de pedigree. A gente vai lá e vai ouvir lá embaixo. É um processo que afina os sentidos, ou neutraliza os sentidos, o nosso corpo astral inferior e superior. Dharana, então, nós vamos trabalhar o corpo mental, os nossos pensamentos. E o limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Nós somos o que nós pensamos. Pensamento é a maior força que nós temos. Então vocês vão aprender o poder do pensamento. E o pensamento fica forte quando ele é equânime, quando ele é equalizado, quando ele está parado como um lago. Então nós vamos aprender a dominar os pensamentos sem pensar em nada. Porque quando a gente quiser pensar em algo, não vem aquele turbilhão mental, os vritis, que são turbilhões mentais, que nós vamos falar muito para vocês em outros módulos. Então a gente vai aprender a filtrar isso. E quando pensar claro, preciso, poderoso e até usar da transmissão de pensamento, recepção de pensamento, telepatia, essas capacidades que não tem nada de especial, são humanas e devemos e podemos utilizá-las. Então permite dominar a mente, e permite aumentar as capacidades mentais. Depois, Dhyana. Até aí, até a fase 6, nós temos 2 fases, que são 5 prescrições, 5 interdições, que a gente chama Decálogo de Moisés, que vocês conhecem os 10 mandamentos. Então tem 5 coisas que os 10 mandamentos dizem para a gente fazer na Bíblia, Antigo Testamento, ele recebeu lá no Monte Sinai, depois do Êxodo, como vocês sabem na história. Ou então, são decálogos do Yoga, que são 5 yamas ou prescrições, que eu vou dar, e 5 niyamas ou interdições. Ali é a base ética, moral, filosófica do sistema, atitudes, do que eu não faço e do que eu devo fazer. E como nós estamos na 5ª raça mãe ariana, como nós estamos nos transformando em homens, em deuses, em anjos, portanto, porque Jesus era um anjo e nós temos que ser igual a ele. Jesus, na sua crucificação, permitiu que o homem e a mulher, Jesus e Maria, permitiram que o homem e a mulher se tornassem igual a ele, portanto, anjos. Nós ganhamos uma vantagem quando Jesus se tornou um ressurreto. Qual foi a vantagem? Nós poderemos atingir o máximo do ser humano e, além disso, sermos igual a ele ou sermos anjos. Irmos diretamente para o 5º sistema, já lá no fim do 5º sistema, não no início do 5º sistema, ou anjos primitivos. Você não acha o pinguim estranho? Não é meio esquisitão o jeito dele? Mas é um anjo primitivo. E quando a gente começar no reino angélico, quando nós passarmos na fase animal, que envolve inclusive as aves, seremos então pinguins, os pinguins machos e fêmeas. Bom, então as 2 primeiras fases, 1 e 2 é uma base ética, moral, são os decálogos que vão dar uma base para o nosso sistema, para a nossa vida, que vão nortear 5 coisas que a gente faz, 5 coisas que não faz, para chegarmos mais rapidamente
rapidamente a grandes resultados. Da fase 3 até a fase 6 é o trabalho do corpo físico, do corpo vital, do corpo astral e do corpo mental, que são os nossos 4 corpos evolutivos normais do dia a dia. A fase 7 é, portanto, a fase já diferente. Nós entramos numa outra realidade. Nós não somos mais humanos. Nós entramos no mundo além do mundo humano. É a fase de Diana. Nós entramos no mundo angélico. O que é um anjo? Nós fizemos um curso de angelologia aqui. Não? Esse curso de angelologia diz que anjo é uma inteligência. São inteligências, são conhecimentos. Então, esse conhecimento que é colocado dentro da minha cabeça são devatas, ou são anjos, que são conhecimentos plenos e verdadeiros na forma compactada de conhecimento, de consciência, de sabedoria dentro de nós. Então a nossa cabeça vai virar ninho de anjo. Vai ser uma caçapa onde cada bola de bilhar que vai ser encaçapada é um anjo colocado, ou uma consciência colocada. Então a gente começa a ser anjo, porque pensa como anjo, age como anjo ou anja. Então a gente começa a ter essas capacitações superiores. Isso acontece em Diana. Quando a gente entra em Diana, abre como que uma torneira no alto da nossa cabeça e começa a jorrar um conhecimento sem fim aqui para dentro. Não para mais, não para mais. Por isso, muitas pessoas são contra mim. Inclusive na sociedade que eu frequentei, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. São totalmente contrários. Porque eu dou tudo, abro tudo, falo tudo, mas eu não falo tudo ainda, porque tem coisas que não dá para falar. Não dizer que eu sou louco, como levar pro Charcot. Então, tem coisas que ainda não dá para falar. É complicado. Por exemplo, a gente já teve visões, conhecimentos assim, mas até entender isso, já foi um parto de jumento, 11 meses. Passar isso numa linguagem humana, ainda não conseguia, é muito complexo, e falar algo que ninguém entende também não dá. Tem que ser algo entendível, algo captável. Isso que eu falo já é complexo, mas eu procuro falar numa linguagem natural, humana. Esse conhecimento, essa torneira que abre e começa a jorrar, ou seja, começa a cair bola de bilhar, pacotes de conhecimento na nossa caçapa do cérebro, chama-se Diana. Então o que é Diana? É a própria meditação. Então eu entro em sintonia com o mental angélico, com a consciência angélica, com o plano angélico, com o mundo das ideias, com o conhecimento supremo que é o mental abstrato. Mental abstrato não tem polaridade. Essa é a grande vantagem. Tudo que eu penso é polar. Mas será que eu caso com o Zezinho ou com o Juquinha? Ah, vai ser com o Tião. A gente está sempre na dúvida, na polaridade. Ah, será que eu faço esse negócio ou não faço o negócio? Se eu fizer é prejuízo. Se eu não fizer é prejuízo, qual que é o prejuízo? Eu não sei. Ixi, ai que dor de cabeça. Ai, me dá um Neosaldina aí. É a dúvida. Esse mental abstrato, não. Ele é certo. Ele é preciso. Não existe ou. Ele simplesmente é o conhecimento. Tanto o conhecimento é errado. Então eu não tenho dúvida do que é errado. Eu não tenho dúvida do que é certo. Porque o conhecimento pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser certo, pode ser errado. Mas esse mental mostra o que é certo, mostra o que é errado, mas nunca vai deixar a gente em dúvida. A dúvida é humana. Então, quando eu estou nesse conhecimento, eu sei exatamente o que é errado e por que é errado. Eu sei exatamente o que é certo e por que é certo. Então, esta fase de Diana, que é a própria meditação, aí começa a meditar. Meditação. Aí vem o conhecimento. As bolas de bilhar, conhecimento, e a coisa vai jorrando, 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 jorrando. E quanto mais eu conseguir manter a torneira aberta, mais eu consigo. Só que tem um limite. O limite é a minha capacidade mental. Então, quanto mais eu exercitar, porque como é que eu aumento a minha capacidade mental? Não adianta diletantismo mental. Receber e ficar lá dentro. Tem que fazer como a gente faz. É pegar e dar. Solta. E viva. Exencia. Mostre. Escreva. Jogue para fora. Porque aí você deleta. É como se você deletasse dentro das suas capacitações. Aí vem mais. Por isso que essa atitude que tomam contra a minha pessoa e contra todas as outras é uma atitude de lesa evolução. Contrária à evolução. Porque você tem que dar tudo. Nós temos revelações na própria Eubiose. Temos revelações. O grão-mestre, fantástica pessoa, com uma consciência muito grande, que eu respeito muito, falou, pega essa revelação, vai lá, tira de lá, dá na rádio e joga para todo mundo na rádio. É tua, faz o que você quiser. Eu te ordeno, faça. Ordem de um grão-mestre, homem maior do conhecimento que tem lá dentro hoje, que é responsável por uma sociedade. Só que os outros falam, não pode dar, isso é meu, isso é que vai me levar para Garta. Não, tem que entrar aqui, tem que fazer iniciação, tem que... Ah, peraí, não é bem assim. Só que eu estou dando. Os livros não estão lá, mas eu tenho como a minha cabeça entrar em todos os livros lá. Então, estão dentro de mim os livros, não tem problema. Às vezes aparece até trechos lá que a gente sabe que estão lá, porque vem de tudo. Agora, a gente também tem coisa louca. Quem lê livro de revelação ou vai para o hospício ou vai para o céu.
A verdade é essa, porque é uma linguagem doida. Você fala, caramba, o homem acho que cheirou cola. O homem fumou maconha quando escreveu isso. É doido, mas não é doido não. Porque se você adentrar no conhecimento, é um conhecimento que está escrito numa linguagem que você não entende nada. É uma linguagem sem pé nem cabeça, sem nexo nenhum, mas se você sentir o que ele sentiu, tentar captar o que ele pensou quando ele escreveu aquilo, ele escreveu, por exemplo, esterco de cavalo é bom para os cabelos. Você fala, porra, vou passar esterco de cavalo ou de galinha no cabelo? Tá louco, senhor. O cara é louco. Não, mas se você ler lá, esterco de cavalo é bom para o cabelo, e pensar o que ele quer dizer com isso, vem na tua cabeça. Profit. É o grande segredo de ler um livro de revelação, um livro sacro. Aí, aí começa a te falar de estrutura atômica. Você, caramba, o que tem nível esterco? O cara fica meio doidão. Fala, caramba, eu tô lendo esterco de cavalo. Quis saber o que ele estava pensando quando escreveu isso, que ele impregnou de conhecimento lá. Aí eu entrei, caramba, tá me dando conhecimento sobre o conhecimento atômico aqui, sobre o átomo, sobre a estrutura, sobre o universo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que muitas pessoas que lêem esse livro não conseguem ler. Falam, o homem ou é louco ou sou muito burro, ou muito burra. Mas não é, não. É a verdade que está inserida de uma outra maneira, que é uma maneira chamada velada, que é uma maneira chamada revelação. Então, Diana te traz a coisa revelada, pronta, verdadeira, o que é certo, o que é errado, sem dúvidas. Vocês não têm que discutir. Nem dá para discutir. É tão claro, é tão certo, é tão evidente que você não tem nem argumento para ir contra ou ir a favor. Então, é a fase de Diana. Ou seja, é transformar a nossa mente numa mente superior, numa mente angélica, numa mente fabulosa. Depois, existe a fase de Samadhi, que é a integração com o espiritual. É a fase do Om Mani Padme Hum. Eu sou tu, tu és eu, ó mestre. Eu sou personalidade, criatura, e eu sou criador, Deus. Eu sou o próprio Melquisedeque, eu sou o próprio arquiteto do universo, Deus Supremo que criou a criatura, como mônada, como corpo causal, como unidade de consciência. Aí eu vou sentir-me integrado com tudo e com todos. A humanidade é uma só, o universo é um só. Todas as galáxias são uma só, todas as estrelas são uma só, porque Deus é um só. Então é o estado de Samadhi, integração consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos e com o universo. Tudo isso vai ser dado em 8 aulas para teoria e prática nesse método iniciático. Então nós estamos dando a primeira parte teórica desse primeiro módulo e depois vamos dar a parte prática. Bom, horários. Os horários que a gente deve fazer. Qualquer horário das 3 da manhã até as 22 horas. Porque das 22 horas às 3 horas da manhã, principalmente meia-noite, são horários próprios para a magia negra. Então, melhores horários, que grande parte faz, os mestres estão fazendo, são horários positivos. 6 horas, o sol está nascendo. 12 horas, o sol está no topo. 18 horas, o sol está se pondo. São fantásticos. E 20 horas, que são horários que a gente chama de executivos. Chega em casa, antes da novela, não sei que novela tem nesse horário, ou depois da novela, 20 horas. Mas, depois que vocês fizerem e terem prática, 24 horas por dia, pode fazer na tumba de um cemitério, dentro de uma alcova, não tem problema nenhum. Pode fazer do lado de uma macumba, só que a gente não vai fazer nessa situação, nessa condição, primeiro porque não é agradável. Segundo, não é nosso interesse provar nada. Então, mas você pode fazer em qualquer lugar. Posição, a posição física. Existem 3 posições. A Padmasana, que é a posição exatamente como o Buda fica. Samanasana, com as pernas cruzadas e os braços sobre as coxas, a mão sobre os joelhos. E Purasana, o nome é diferente, mas é ficar sentado como vocês estão, é sentado normal. Condições, roupas naturais, roupas sintéticas. Então, uma roupa solta, uma roupa leve, uma roupa natural. Se tiver uma roupa de nylon, uma capa de chuva, suando que nem um bode lá, aí não dá. Então vai tirar a capa pelo menos. Precisa muita frescura. Não, vou usar uma roupa de linho, branquinha, não sei o que lá, papapá importada. Não, é roupa normal, simples, mas que seja natural, gostosa, solta, folgada. A alimentação, acabei de tomar 2 caipirinhas, feijoada e um copo de vinho lá, mas um copo do tamanho de um balde. Aí eu vou fazer yoga. Não é o momento. Então, alimentação leve, de preferência antes do de jejum. E se o de jejum for leve também, depois do de jejum, depende de cada um. Não tem problema ter comida ou não ter comida, só que tem que ser leve. Eu tô lá e... Local. O melhor local que vocês têm, de preferência na natureza, no parque que existe no fundo da casa de vocês. Mas a gente não tem locais tão bons assim. Mas o melhor local que vocês têm na casa, qual que é? O local pode ser a sala, pode ser um cantinho onde tem uma bíblia, uma cadeira, pode ser no quarto, na cozinha não, no banheiro não, nunca. Porque a pior entidade que entra numa casa primeiro vai no banheiro. Não porque a entidade tem dor de barriga, mas é porque lá ela se sente bem. O local das piores entidades é o banheiro. É onde ocorrem os grandes acidentes, os grandes
grandes problemas na vida das pessoas e onde desperta ódio nas pessoas. E na cozinha também. Porque a mulher capricha, o homem não fala nem que tá gostoso, a mulher desce a panela na cabeça. Então, achar o melhor local da casa, sala, no cantinho, um local que vocês têm que ser sempre o mesmo. Porque vocês vão criar um egrégora, vão criar uma condição, vão criar uma ambiência. Então, cada hora vocês fazem num lugar, não dá. O sujeito mora numa mansão com 30 quartos. Então, cada dia ele faz num. Cada dia do mês, num dos quartos. Também não dá. Então, pega um quarto lá, faz naquele quarto. Pega um cantinho, se é num apertamento, pega um cantinho do apertamento, vai ser naquele cantinho lá. No mesmo local. Posição, voltado para o norte, é na posição que vocês quiserem. Por asana, por exemplo, que é sentado como vocês estão, voltados para o norte. Depois, o ambiente é o mais limpo possível. Você está fazendo lá, tem cachorro pulando, gato, tem papagaio lá, né, soltando coisa em cima de vocês, louro cantando, sujo. Também não. Não precisa ser chique, nada. O mais simples possível, melhor. Quanto menos coisa tiver, melhor. Mas um local limpo, um local asseado, um local agradável. Porque senão, se eu estiver num lugar complicado, sujo, com esterco de cavalo do lado, aí a entidade próxima vai chegar lá, ou se é um pregador, para ele tampar o nariz, ou ele não chega perto. Então é um local mais limpo, mais gostoso, ambiente com silêncio. E o que é auxiliar também, por exemplo, eu gosto de fazer meditação com pentagrama, com uma Bíblia aberta, ter um incenso ali, qualquer coisa que usar também é válido. Depois, as condições anímicas. Arranquei a orelha da minha sogra, vou fazer meditação. Eu vou fazer meditação porque eu tô explodindo, vou fazer meditação. Não. Primeiro acalme, vai dar um beijinho na sogra, aí você vai fazer meditação. Meditação não é para resolver problema, é para sairmos do estado melhor que a gente está para estados enaltecidos ou elevados. E não é coisa para resolver problema, é para sair do normal e transcender a nossa condição atual. Usar sempre o mesmo método, não mude o método. O método vai ser formatado por nós todos aqui. Então, se a gente vê que todo mundo está entendendo, que todo mundo está conseguindo, esse vai ser o método. E esse método vamos deixar gravado na sequência certa, no tempo certo, formatado exatamente pelo grupo e vai ser um método praticamente padrão. Esse método vai ser então formatado para essa aplicação. E criar um hábito diário. Todo dia fazer yoga. Então eu acordo, vou no banheiro, faço as minhas necessidades, escovo o dente, etc. Meditação. Ou então eu acordo, tomo café, meditação. Acordo, me troco, vou no banheiro, meditação. Tem que encaixar a meditação de uma maneira que ela entre na rotina de vocês. Todo dia, vocês saem de casa sem roupa? Não. Vocês saem de casa sem ir no banheiro? Não. Vocês saem de casa sem tomar café? Saem. Então, vocês têm que encaixar entre o banheiro, entre colocar roupa e ter um prazo para fazer a meditação, que nós vamos falar gradativamente. Até criar esse hábito diário. Ter humildade, paciência, perseverança. E tem os 5 tipos de praticantes. O primeiro é o curioso, faz a meditação por curiosidade para ver onde chega. Esse não chega em lugar nenhum, porque a curiosidade vai deixar ele parar com a meditação. Existe o cético que duvida da meditação, e o ceticismo não permite ter certeza, então ele não vai nem aceitar a certeza da própria meditação, também cai fora. Existe o indiferente que tanto fez como tanto faz, que a meditação também não leva a lugar nenhum, porque não pode ser indiferente, tem que buscar. Existe o outro, que é o fanático, ele faz meditação com fanatismo 2 horas por dia, todo dia, no mesmo horário, etc. Mas não segue as regras. Então ele sobe, cresce, chega num patamar e não sai de lá. Mas existe aquele que está buscando a verdade, quer autoconhecer, quer buscar a verdade, despertar os seus poderes, capacidades e fazer a meditação como deve. Esse vai longe e esse realmente consegue tudo. Bom, o método prático da meditação nós vamos fazer agora, já está acabando essa parte inicial, e existe a meditação livre e a meditação direcionada. Nós vamos fazer a meditação livre para depois fazermos a direcionada, porque como é que eu posso direcionar algo se eu nem sei para onde eu vou? Então primeiro eu vou saber para onde eu vou para depois dirigir o meu carrinho em busca do infinito, é a meditação direcionada. Nós vamos desenvolver o autocontrole e o domínio de todos os corpos para poder neutralizar e sensibilizar cada um deles isoladamente, não tudo junto. A execução deve ser diária, com o mesmo método e repetidamente como hábito, mas conduzido de forma consciente, porque muitos hábitos a gente faz de forma inconsciente. E nós vamos formatar o método próprio, adequado a todos vocês, que vai servir para os outros também, porque vocês representam uma média de quem se interessa por meditação. Depois tem a parte prática que nós vamos fazer, e nós vamos nessa parte prática primeiro dominar a meditação livre, para depois praticarmos a meditação direcionada. O exercício prático nós vamos dar agora. E vamos praticar, a partir de hoje até a próxima aula, o primeiro passo. Fazendo a yoga, fazendo o exercício que nós vamos ensinar e depois praticar
Os 5 mandamentos. Quais são os 5 mandamentos de Deus? Existem 5 prescrições e 5 proibições. Eu falo do mandamento da Bíblia, não do que os católicos ensinam, que é diferente. O da Bíblia, então, diz o seguinte: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É uma prescrição. Segundo, não farás imagens e esculturas. Aqui não é proibição, é que está como prescrição. É buscar a consciência, não a imagem, não o objeto. Não a idolatria, ou seja, que seria ser livre e não idólatra. Então, é uma prescrição também, nesse aspecto. Não tomar seu santo nome em vão. Então, vocês não vão falar Deus, Nossa Senhora. Aconteceu um acidente, Nossa Senhora. Não, falar jacaré peludo, qualquer coisa. Meu Deus do céu, me ajude. Não use o nome. Jura por Deus. Isso é pior de tudo. Não jura por ninguém, né? Jura por você mesmo. Não precisa nem jurar. Você tem que falar, os outros têm que acreditar. Você não precisa jurar. Muito menos por Deus ainda. Depois, descansar no 7º dia. Ou seja, nós temos que ter um descanso. Mas o 7º dia é o sábado, de acordo com a tradição bíblica, que nós, os católicos e a sociedade usam o domingo, que é o 7º dia. Mas o 7º dia, por exemplo, o sujeito é motorista de ônibus, trabalha no domingo, ele tem um dia que é o dia de descanso, que talvez ele descansa na terça-feira. Eu trabalho no hospital em plantão 7 dias seguidos, mas eu vou descansar depois 2 dias no outro plantão, ou horas. Esse 7º dia é um dia que a gente tem realmente para trabalhar a si mesmo e descansar, porque ajuda em todo o processo. E Deus manda fazer isso, descansar no 7º dia. E se a gente não obedecer, aí vem problemas de saúde, cansaço e tudo mais. Depois, honrar pai e mãe. Nós temos que honrar pai e mãe. Então, por exemplo, vocês têm problema com o pai de vocês? Não adianta fazer yoga, não. Nem comece. Vá lá para o seu pai, peça perdão de coração, porque nós não podemos ficar com mágoa com o nosso pai. Não interessa se ele batia, não interessa se ele era ignorante, não interessa o que ele fez, não interessa, sendo bem direto, não interessa nada do que meu pai fez. Tem que perdoar. Porque pai e mãe, independentemente do que fizeram, tem que ser perdoado. Então nós não iremos para a frente nesse processo se nós não seguirmos esse mandamento. Perdoar pai e mãe. A nossa mãe pode ter sido uma prostituta, mas quem sabe que ela se prostituiu não foi para nos ajudar, para nos criar. E ela não tinha outra coisa que fazer senão vender o próprio corpo. Então tem que respeitar a mãe, seja ela o que for. Sim, mas eu sou advogado, sou não sei o que lá, a minha mãe é uma coitadinha. Não temos que ter vergonha de mãe nenhuma, de pai nenhum. Temos que respeitar pai e mãe, porque foram eles que nos colocaram no mundo. Então, se eles já estão mortos e não deu tempo de pedir perdão para eles, peça agora. Livrem-se desse abacaxi que está aí na vida de vocês. Perdoam pai e mãe, honrem pai e mãe, enalteçam pai e mãe, porque é um dos mandamentos, é uma prescrição. Isto é pelo católico. Todos vocês conhecem isso, é bíblico. Se bem que o católico, ele mudou. Não farás imagens e esculturas, ele mudou. É um grande negócio na igreja. E na tabela que a gente dá para vocês, que vocês têm nos cursos, vocês têm os 10 mandamentos nas 2 formatações. Depois, 5 yamas. Então são 5 prescrições. A primeira chama Ishvara Pranidhana, ou seja, é integração com Deus. Tem que sentir Deus. É olhar o universo. Dê uma paradinha à noite, olha o universo. Que coisa linda, que coisa fantástica. Como Deus é legal, como Deus é poderoso. Não usar o nome dele em vão, mas pensar nele de uma forma positiva. Pensar em Deus. Quantos dias você pensa em Deus? Quantas horas, ou minutos, ou segundos você pensa em Deus por dia? A gente não pensa em Deus. A gente só chama quando vê uma dificuldade. Ai, meu Deus! E não pensa, isso é imediato. Então, quem quer chegar a Deus, ele tem que pensar nele. Então procure pensar em Deus. E qual é a melhor maneira de pensar em Deus? A primeira é meditar em Deus como sendo a consciência criadora de tudo. Deus como uma grande consciência universal que criou tudo. A gente não tem cabeça para entender isso, mas chega lá. Então Deus é a consciência criadora, é a mente universal que criou tudo isso que existe, que me criou, que criou os pássaros, que criou as folhas, que criou tudo que existe. E a outra maneira de entender o que é Deus é meditar no espaço. Porque o espaço, ele já existia antes do universo ser colocado no espaço, não existia? Porque senão o universo não poderia estar dentro de um espaço. O espaço é onde está todo o universo, tudo que está manifestado está dentro do espaço. E quando acabar tudo que está manifestado, o que vai sobrar? Vai sobrar o espaço, porque já estava antes da própria manifestação. Então, se eu meditar sobre espaço infinito, eu também estou pensando em Deus. É uma forma abstrata de chegar a Deus. E ajuda muito meditar sobre o espaço. Não sobre o apertamento que a gente vive, mas no espaço amplo, irrestrito, infinito, que já existia antes do universo existir, que o universo foi colocado nele e que depois, quando o universo desaparecer, sumir, o que vai sobrar é o próprio espaço. Então, espaço, maneira mais fácil de entendermos o que é Deus. E a segunda é como consciência criadora. Temos essas 2 maneiras. Então, é a maneira de vocês pensarem em Deus. É uma dica. Depois, a segunda yama é Svadhyaya, que é ter o pensamento constante na divindade.
ter o pensamento constante na divindade. É pensar constantemente na divindade. Como é que vocês vão pensar? No dia, tem uma brecha, vou fumar um cigarrinho. Em vez de ficar com a cabeça vazia, pense em Deus. Embora fumando, paciência, ele aguenta a fumaça da gente. Ou então, antes de dormir, pense em Deus antes de dormir, antes da sua oração, na sua preparação ao acordar, antes de comer, como muita gente faz, agradece o alimento, agradece o marido excelente que tem, a esposa complicada que tem, agradece os filhos esquisitos que nasceram, agradece tudo, porque temos que agradecer, não adianta reclamar, ele é poderoso. Terceiro, tapas, é austeridade, é ser o mesmo e é a mesma sempre, não interessa que é ruim, não interessa que é torto, não interessa que é mal educado, mas não adianta, por exemplo, uma mulher ser uma mulher de madame linda pra burro, né, perfumada, maior carro importado, para e anda, aquele desfile, de repente chega um cara, dá uma raspada, ô lambisgói, e pronto, vai, desgraçado, filho do cão, cachorro, que morra atropelado, seu corno desgraçado. Quer dizer, não é a mesma. Então, nós temos que ser o mesmo, na dor e no amor. Numa situação favorável, numa situação desfavorável. Deu azar, eu solto o cachorro. Deu sorte, eu dou risada que nem um bobo. Elogios. Não, esse é o mesmo. Ter equilíbrio, ter equanimidade. Então é praticar tapas. Ser austero consigo mesmo, ser o mesmo. Porque eu só vou conseguir mudar se eu for o mesmo. Porque eu tenho um padrão de referência. Se eu não sou o mesmo, cada dia eu sou uma coisa, eu não tenho o que mudar. Eu sou essa mudança constante aí. Então eu tenho que ser o mesmo. Tenho que saber o que eu sou. Eu sou nervoso, eu sou calma, eu sou colérico, sou sanguíneo, sou fleumático, sou melancólico. Então eu tenho que saber o que eu sou. Aí em cima disso mudar para melhor. Agora, se eu não sei o que eu sou, cada hora eu sou uma coisa, aí complica. A pessoa se perde. Então tem que ter austeridade. Santocha, alegria. Então, todo dia vocês acordem, alegria, alegria, pessoal. Então, não quero saber de tristeza. Hoje não tem nenhum corintiano que vai me tirar do sério. Eu falo isso porque a semana que vem tem dia de porcos tristes, que é, o Palmeiras sempre perde nesse dia, é praga de corintiano. Então, não pode. Vai perder o Verdão? Perde, mas eu vou ficar alegre. Então, acorde e fala, hoje vai ser o dia de alegria. Ah, morreu tua sogra. Puxa, que felicidade. Ela está no reino de Deus. Ah, você foi desempregado. Que felicidade, vou arrumar um emprego melhor do que aquele. Ah, eu tive um prejuízo. Esse vai ser esterco, vai ser adubo para o crescimento financeiro e você é dono do Banco do Brasil. Tem que ser assim, alegria, positivismo. E quinto é Sauchan. Sauchan é pureza interna e externa. Não precisa tomar 5 banhos por dia, mas ser limpo externamente. Por exemplo, eu não troco de cueca 15 dias. Não, pô, dá uma lavadinha. Dorme sem cueca uma noite e dá uma lavadinha. Pô, já tá saindo fumaça verde lá. Não dá, né? Então tem que se cuidar. Então usar uma roupa mais limpa, trocar pelo menos uma vez por ano o lençol da cama. Mas eu não digo ser exagerado na limpeza, mas ter uma limpeza normal, dentro de uma postura de limpeza. Não só externa, que essa é secundária, mas uma limpeza interna também, em cima do que a gente come. Porque o homem cava a sua sepultura com a boca. Com aquilo que ele fala, xinga a mãe do outro, toma um tiro na cabeça. Ou então com aquilo que ele come principalmente. 95% das doenças entram pela boca. Então nós cavamos a sepultura com a boca, com o que a gente come. Então cuidado com a comida. Menos enlatado, menos sal, menos açúcar, menos produtos sintéticos, menos produtos com aditivos, etc. Uma alimentação mais pura possível para vocês, mais natural possível, dentro da possibilidade de cada um. Se tem que comer enlatado, comam. Ninguém vai deixar de adquirir consciência comendo enlatado. Não estou dizendo isso, mas dentro do possível, não jogar lixo para dentro de vocês. Muita cachaça, muita gordura, tira a gordura da picanha, não comam coisas que estragam e que vão gerar doença para vocês. Então, alimentação, limpeza física, a carne pode comer, mas quanto mais carne vocês comem, mais toxinas tem no corpo. Então, a sequência é comer carne vermelha de animais pequenos, priazinho, bom, em vez de vaca. Então, quanto menor animal, menos toxina. Depois carnes brancas de aves e depois carne de peixe. Mas não precisa ser vegetariano, não. Isso não tem nada a ver, mas procurar comer pelo menos carne boa, não estragada. Depois, a limpeza também, essa é a principal de todas. Essa é foguete. É a limpeza dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Não ter pensamento sujo, não ter preconceitos, não pensar o pior das coisas, o pior de um negócio, não ter pensamentos ruins para as pessoas. E também não ter sentimentos ruins, não sentir ódio, não sentir raiva, não sentir inveja, não sentir os 7 pecados capitais. Essa é a principal limpeza. Vocês podem estar com o corpo sujo, pode estar com a cama suja, pode estar fétidos, mas se vocês estiverem limpos internamente, vocês chegarão muito mais rápido só com essa limpeza interna
interna do que qualquer um que esteja mais limpo, mais asseado, mais perfumado, mais arrumado que seja possível, até usando grifes por aí. O que interessa maior é a limpeza interna. Nos alimentos, porque dão saúde, e também, principalmente, nos pensamentos e sentimentos. Então isso é Sauja. Então o que vocês vão fazer a partir de hoje? O exercício diário, que eu vou ensinar agora, seguir os 5 mandamentos, nós somos católicos, faz parte do nosso dia a dia, e 5 yamas. Qual é a diferença de yamas e dos mandamentos? Yamas são muito mais abrangentes, muito mais profundos do que os católicos, porque os católicos são impostos. Esses daqui não são impostos, eles são livres. Por isso que eles têm uma abrangência maior. Então, praticar os 5 mandamentos, vocês estão praticando parte das 5 yamas. Praticando 5 yamas, vocês estão praticando os 5 mandamentos. Porque dentro dos princípios das yamas, amar Deus sobre toda a coisa e amar pai e mãe, já faz parte. Por isso que eu falo isso. Então, vocês têm que fazer essa prática. Ninguém é santo. Não queremos transformar vocês em santos e santas. Mas é um objetivo de vida, é uma regra. Eu tento, mas caramba, ai, tentação, caiu de novo. Aí eu tento, ai, tentação, caiu de novo. Mas estou tentando. Esse é o princípio. Continuar tentando. Cai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tá bom?